Eu acho que esse é um dos maiores desafios, conseguir tirar a marcação da zero. E quando a gente vai tentar tirar a marcação da zero, como é que a gente consegue tirar a marcação da zero se a gente nem sabe o que está acontecendo? Então eu quero contextualizar, eu quero trazer para ti, olha, acontece isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Então eu quero que tu saia hoje com a cabeça totalmente aberta e terminando essa live, tu vai pegar um degradê e tu vai falar assim, caramba, agora faz sentido. Agora eu entendi o que está acontecendo. Então a gente vai exterminar essa tua dúvida aí de como tirar a marcação da zero. A partir de hoje, acabou. Tá tirada a dúvida de como tu vai conseguir tirar a marcação da zero. Legal? Beleza? Esse é um dos maiores desafios que tem quando tu vai começar a trabalhar com degradê. Porque a zero ela tende a ser mais sensível, é mais difícil, né? É muito comum tu fazer uma marcação da zero e a marcação subir. É muito comum tu fazer a marcação da zero e ela nunca sair. Então a gente sempre tem vários problemas na hora que vai tentar tirar a marcação. Tem cabelo que vai, tem cabelo que não vai. Então isso acaba gerando uma série de confusões na nossa cabeça e a gente nunca sabe porque às vezes sai e porque às vezes não sai. E hoje aqui a minha ideia é acabar com essa dúvida e tu conseguir, de fato, tirar a marcação da zero. Beleza? Então, sem enrolar, vamos diretaço pro conteúdo. Qual é o primeiro motivo? Vamos lá. O primeiro motivo, ele vai ser muito mais um conceito de máquina. Tá? Vamos lá. Quando a gente vai utilizar a máquina e a gente vai fazer um degradê, uma das coisas que acontecem é que a gente não consegue tirar a marcação do degradê, da zero. Fica aquela marcação, tu tenta e muitas vezes tu não consegue, tá? Quando a gente vai utilizar a máquina, ela, de várias maneiras, ela define o tamanho do cabelo. Como assim? Bom, a alavanca define o tamanho do cabelo, de acordo? Alavanca para baixo, o cabelo fica maior. Alavanca para cima, o cabelo fica menor. Legal? Essa é uma maneira. Qual é a outra maneira? O pente. O pente define. Legal? Qual é a outra maneira? Como tu encosta a máquina no crânio, tá? Essa é uma maneira muito poderosa. Porque se eu encosto a máquina no crânio assim, ou encosto assim, muda completamente a interação da máquina. Opa! Se eu boto ela assim, ou se eu boto ela assim, muda completamente a interação com o cabelo. Grava essa frase, eu sempre repito muito ela. O movimento que tu faz é a estrutura que tu entrega. Então, se eu passo a máquina assim, ou se eu passo a máquina assim, eu vou ter tamanhos diferentes, vai ser tudo completamente diferente. Então, além do pente, além da alavanca, a maneira com que tu encosta a máquina no crânio também vai definir o tamanho. Como regra, tá? A gente tem na zero 1 milímetro de cabelo, ou seja, cortei, o cabelo ficou com 1 milímetro. Na zero alta, eu vou ter 2 milímetros. Então é essa variação que vai acontecer. Algumas máquinas podem variar para mais, tá? Algumas máquinas têm essa alavanca aqui, ó, um pouquinho mais extensa, então pode ir até 3 milímetros. Mas vamos usar como padrão, que é a maioria das máquinas que a galera utiliza. Por exemplo, essa da Mega Neo Cordless aqui, ela é o quê? 1 milímetro aqui em cima e 2 milímetros aqui. Legal? Agora, quando a gente encosta a máquina dessa maneira, com a lâmina de proteção em contato com o crânio do cliente, o que vai definir o tamanho do meu cabelo é a grossura da lâmina. Como a grossura que a lâmina tem, define o tamanho do cabelo. Então, quando eu abaixo a minha alavanca aqui, ó, abaixei a alavanca, o que está acontecendo é que a minha linha de corte, ela está indo para uma região mais grossa da minha lâmina de proteção. Peraí, vamos lá. A minha lâmina de proteção, que é essa lâmina de trás, ela começa fininha e ela vai engrossando. Se a minha linha de corte está na parte de cima, ou seja, na parte mais fina da minha lâmina de proteção, então meu cabelo vai ser menor. Se eu boto ela para baixo, o meu cabelo vai ser maior. Por quê? A minha linha de corte está na lâmina mais grossa da lâmina. Então, eu estou mais distante do couro. Como consequência, o meu cabelo vai ser maior. Então, quando eu coloco aqui a máquina dessa maneira, o que está definindo o tamanho do meu cabelo é a distância da minha linha de corte do meu crânio. Se eu tivesse uma lâmina que ela fosse muito grossa e que ela ficasse assim, eu teria um cabelo desse tamanho. De acordo? Passei, ficaria desse tamanho, porque minha lâmina é extremamente grossa. Mas aqui as lâminas são finas. Os pentes que vão definir uma altura maior, beleza? Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente vai marcar com a zero, existe uma diferença gigantesca entre marcar assim e marcar assim. Quando eu marco assim, o que está definindo o tamanho do meu cabelo não é mais a grossura da minha lâmina de trás. É a distância aqui em cima da minha lâmina de proteção com a lâmina de corte. Vou repetir porque isso pode ser um pouco confuso. Olha só, quando eu encosto a lâmina aqui, a lâmina de proteção define a largura, o tamanho do cabelo. Quando eu encosto dessa maneira, o que define o tamanho do meu cabelo é a distância na ponta aqui
da minha lâmina de proteção com a lâmina de corte. Então, o que acontece? Muita gente deixa o gap é a distância entre as duas lâminas. Deixa zero gap, que a gente chama. Deixa as duas lâminas muito próximas. Então, se eu marco assim, às vezes, cara, eu tenho um tamanho muito parecido com a navalha. Então eu marco assim e depois eu tento desmarcar assim. E qual é o lance do degradê? O lance do degradê é que ele é muito suave. O tamanho do cabelo, ele tem que ir diminuindo aos poucos. Eu vou dar... Isso aqui é muito na parte teórica. Na parte prática não existe de fato isso, mas só para questão de entendimento, tá? Se eu fosse fazer um degradê navalhado, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. 0 milímetros, aí 0,1 milímetros, 0,2 milímetros, 0,3 milímetros, até 1 milímetro. Dá zero. Legal? Então eu tenho toda essa distância. Se eu venho com a máquina assim, muitas vezes eu posso parar aqui, cara, ó, dependendo do ajuste. Então eu tenho de 0,3 milímetros para 1 milímetro. Eu não vou conseguir tirar a marcação nas costas. Legal? Então, dependendo do teu ajuste da lâmina, do gap, da distância da lâmina de proteção com a lâmina de corte, eu posso não conseguir tirar a marcação da zero. A minha instrução para ti que está começando agora, tô no início, Felipe, quero fazer o degradê, não trabalha marcando assim. Ah, Felipe, mas eu acho mais fácil. Cara, beleza, é mais fácil porque provavelmente tu começou marcando assim. É mais fácil porque talvez seja mais cômodo esse movimento. Mas é questão de treinar 2, 3 dias e acabou. Não tem mais esse problema, tá? Vai marcar, ó, marca aqui, ó, a linha de corte tá aqui na frente. Marcou e puxou. Mas eu realmente tenho dificuldade. Então, vamos lá, cara. Tu deve ter dificuldade porque talvez o teu corpo não tá equilibrado o suficiente. Tu estás um pouco inseguro. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para ti é o seguinte. Felipe, eu estou realmente inseguro. Os teus dois pés, eu quero eles bem firmes no chão. E isso realmente tem impacto, tá? Bem firmes. Quando tu for marcar, eu quero que teu braço esquerdo esteja em cima da cabeça do cliente. Você não vai se apoiar assim, né? Senão vai ficar ruim. Só para tu ter mais estabilidade. E aí, na hora que tu for marcar, define exatamente onde tu vais. Bateu e puxou. Legal? Mas o principal, eu não vou nem mostrar o movimento. Eu quero que tu veja a parte corporal. Fixou aqui, ó, os dois pés. Ajustou. Postura corporal. Mão aqui em cima. Estabilizou bem o movimento. Pá. Executa o movimento. Aí tu matou. Legal? Então, a minha instrução pra ti que tá começando é marca assim. Pra quem já tem mais tempo de experiência, beleza. Tudo bem marcar assim. Eu não gosto muito, tá? Mas tudo bem. Pra quem já tem experiência, tá tudo certo. Não é absolutamente errado. Mas fica ligado na distância das duas lâminas para não passar trabalho depois, tá? Porque às vezes tu marca e tu tenta tirar com a própria zero e tu não consegue nem tirar a marcação da zero com a própria zero. Então aí tem um problema nos milímetros, tá? Então só toma esse pequeno cuidado, cara, beleza? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Toda essa informação que eu acabei de passar para ti, ela vai ser muito fundamental também durante a maratona, tá? Durante a maratona tu vais entender muita coisa com mais complexidade do que eu te expliquei aqui. Essas informações vão acumulando, vão somando, eu tenho certeza que vão fazer muita diferença para ti. Legal? Qual é o segundo ponto? Esse é um dos mais comuns, né? A gente tem muito medo disso. O segundo ponto é espaço entre os pentes. Quando a gente vai fazer um degradê, o degradê, ele é um corte muito suave, né? O degradê, ele é sobre cor. Ele não é tanto sobre tamanho. Ele também é sobre tamanho, tá? Mas ele é muito mais sobre cor. Então, ele é um jogo onde a parte escura é o cabelo, a parte mais escura é o cabelo, e a parte mais clara tende a ser a pele. Legal? Então, é um jogo onde o cabelo ele quer esconder a pele, porque ele quer deixar o degradê mais escuro. E a pele quer aparecer para deixar o cabelo mais claro. Então é uma brincadeira onde a gente faz essa transição entre mostrar um pouquinho mais o crânio ou não mostrar o crânio. Então é um jogo que tu vai se criando, legal? E quando a gente tem esse jogo, a gente geralmente, em relação a tamanho de cabelo, a gente tende a diminuir o cabelo muito aos poucos. Então às vezes pode existir alguma confusão e a galera acabar achando que a transição, é mais rápida do que deveria ser. Como assim? Vamos lá. Quando eu vou fazer uma transição, deixa eu desenhar o crânio aqui primeiro. Ó, isso aqui é um crânio, tá? Aí tem uma orelhinha bonitinha aqui. Isso aqui é o crânio. E aí tem uma orelhinha bonitinha aqui. Beleza? Eu vou, como se estivesse numa lupa, tá? Ó, vamos lá. Dá pra ver essa inclinação aqui, ó? A diferença dessa inclinação? Quando eu tenho um degradê que ele tende a ser mais suave, o crescimento do meu cabelo, ele tende a ser bem menor. Ele vai crescendo bem aos poucos mesmo. É exatamente isso daqui que eu tenho, ó. Um pouquinho maior, um pouquinho, e vai até a parte de cima.
Ó, olha como ele cresceu, ele tem uma inclinação bem pequena. Já aqui, o meu cabelo ele cresce numa velocidade muito maior. Beleza? Grava isso aí. Agora vamos lá. Vou fazer duas situações aqui, tá? Eu vou marcar aqui em cima com a zero alta. A zero alta, ela tem 2 milímetros, beleza? Aqui, eu vou marcar com a zero. A zero tem 1 milímetro. Aqui, eu vou marcar com a zero alta. E aqui, com a zero baixa. Quando eu tenho um espaço muito pequeno, eu vou ter que fazer com que isso daqui ele seja 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Eu vou tentar deixar de 1 milímetro para 2 milímetros num espaço muito pequeno. Então eu vou ter um crescimento do cabelo mais acentuado. Ou seja, eu venho de uma partezinha mais clara para uma partezinha mais escura de uma forma muito mais rápida. Quando eu dou um pouquinho mais de espaço, eu tenho muito mais tranquilidade para trabalhar. Fica mais fácil eu tirar essa marcação. Então, quando tu vais fazer o degradê, da zero para zero alta, tu tens que dar um bom espaço, cara. Quanto espaço, Felipe? A gente vai botar como padrão um dedo, tá? Não é a melhor medida, mas bota como padrão um dedo. Na maratona tu vais entender melhor, com mais profundidade, essa relação do um dedo, tá? Mas aqui agora, considera como um dedo. Então eu preciso de um pouco mais de espaço para eu conseguir trabalhar. Porque se eu tenho um espaço muito curtinho, na hora que eu tento tirar essa marcação da zero aqui, muitas vezes eu crio outra marcação aqui em cima. Por quê? Porque o meu espaço está muito pequeno. Então hoje, se a tua marcação ela está subindo, ou se tu não consegue tirar, bem provável que o espaço que tu estás dando para zero, ele está muito curto. Abre um pouquinho mais esse espaço. Abre quanto, Felipe? Abre um dedo, cara. Ou exagera mesmo, pode abrir mais de um dedo e erra para mais. Tá? É muito importante tu errar para mais para tu saber o limite das coisas. Mas aumenta um pouco mais a distância da zero e da zero alta, que tu vai ter bem mais facilidade na hora de conseguir tirar a marcação. Legal? Vamos lá. O terceiro ponto. Bora. O terceiro motivo, cara, é o seguinte. Quando a gente vai passar a máquina, principalmente quem trabalha o degradê de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Quem trabalha o degradê de cima para baixo, se tu não trabalhar bem os pentes anteriores, tu não vais conseguir tirar a marcação da zero. A marcação da zero sempre vai subir. Então, uma das coisas que tu precisa fazer no degradê é, Felipe, cheguei na zero. Às vezes tu chega na zero e os pentes de cima, eles estão tão acumulados, eles estão num espaço tão pequenininho, que quando tu encosta a zero, tu sempre cria outra marcação em cima. Por quê? Porque na hora que chegou todo mundo ali na hora da zero, ao invés de estar bem preparado, com os 2 milímetros ali pertinho e 1 milímetro aqui, ó, eu tenho uma galera que tá aqui, ó, 2 milímetros, aqui em cima eu já tenho 3 milímetros, aqui eu já tenho 4 milímetros, tá todo mundo muito espremido aqui. E aí quando eu tenho todo mundo muito espremido e eu encosto a zero, qualquer encostãozinho eu já começo a subir a marcação e às vezes invado 3 milímetros, o 4 milímetros, 3 milímetros, vai ser o pente meio mais ou menos, tá? Então um dos grandes motivos, eu acho que esse é um dos maiores inclusive, é quando tu vai fazer o degradê, tá todo mundo muito espremido. E aí o que eu devo fazer, Felipe, para que as pessoas para que o meu degradê não fique espremido? Vamos lá. Lá na maratona, eu vou te mostrar os 16 movimentos de corte. Eu já vou te adiantar um movimento aqui, que ele é muito importante, tá? Quando a gente vai fazer o movimento, eu preciso estender ele. Dentro dos 16 movimentos de cortes que eu vou apresentar durante a maratona degradê, vai ter movimento de stand back, de distribuição, movimento de densidade, movimento C, movimento 7, movimento PAN, movimento T, movimento escariador, movimento sólido reto, movimento sólido côncavo, movimento circular, movimento de tangência, enfim, 16 movimentos. Cara, mas todos os movimentos que a gente vai utilizar para fazer o degradê, eles passam por esse princípio. Eles precisam ter um movimento de extensão neles. Se tu vais fazer o degradê e o teu movimento ele tá curto demais, o que vai acontecer é que todos os pentes eles vão acumular aqui e depois tu vai ter dificuldade na hora de tirar a zero. Então, sempre que tu for trabalhar, o teu braço, ele tem que soltar, cara. Se fizer ele muito curtinho, vai ficar muito complicado. Geralmente, quem trabalha com um degradê onde os movimentos são muito curtos, trabalha com muitos pentes, trabalha até mais do que uma máquina, tem 2, 3 máquinas para fazer cada detalhe do degradê. Mas quando tu estende bem o teu movimento, tu consegue mais fluidez, tu consegue desmarcar com mais facilidade e tu consegue criar um degradê mais limpo com mais facilidade. Então, sempre que tu for fazer o degradê, é sempre a frase que eu falo para os meus alunos. Solta o braço. Não tem esse lance
de ficar curtinho. Se o teu movimento ficar curto, o teu movimento ele vai deixar o teu cabelo marcado. Então o movimento ele é realmente um movimento de extensão, de soltar o braço, e não ele curtinho. Solta o braço. Felipe, mas eu tô com medo de soltar o braço e subir demais, e deixar claro demais. Cara, esse é um ajuste que tu vais criando dentro do próprio movimento, e os movimentos que eu vou te ensinar na maratona, eles também ajustam isso. Então, por exemplo, quando tu faz o movimento de extensão, tu também faz o movimento de distribuição e de stand back, que eu vou mostrar na maratona. Mas como princípio hoje, para tu já começar aplicando, vai fazer o degradê, faz a extensão. A gente tem uma visão sobre o degradê que às vezes é um pouco complicada, porque a gente vê algumas imagens na internet que nos dizem isso daqui, ó. A gente acha que quando a gente vai fazer o degradê, cada passada de máquina, cada número, cada pente, ele precisa ter o seu espaço. E na verdade isso não acontece. Se eu olho essa imagem aqui e eu faço assim, beleza, eu vou com a zero alta, eu vou com a zero alta até aqui, na hora que eu faço isso daqui e paro, eu crio uma marcação aqui em cima. Então, na verdade, essas imagens que tem, olha, aqui é a 2, aqui é um alto, aqui é não sei o que, aqui é não sei o que, aqui é não sei o que, é muito mais uma guia. Não é como tu deves executar. Porque quando tu vais executar o teu degradê, para tu conseguir desmarcar essas linhas, tu precisa necessariamente criar uma invasão. Em cada etapa, tu cria uma invasão. Tu precisa, com o pente de baixo, invadir o pente superior. Porque são nessas invasões aqui que eu crio a transição. Então, o meu movimento, ele nunca é parado. Ele é sempre mais estendido. Eu sempre estendo ele. Se eu vier e fizer isso aqui, ó, e parar, na hora que eu paro e tiro, eu tenho exatamente uma marcação. Então, o primeiro ajuste que tu tens que fazer aí deixa o teu movimento fluir, cara. Solta o braço. Estende esse movimento sem medo. Felipe, errei, criei uma marcação lá em cima. Cara, é melhor que tu erre para mais e que tu descubra o limite de cada pente do que tu erre para menos. Se tu errar para menos, tu nunca vai enxergar de fato o que está acontecendo. Então, sempre que tu for aplicar, estende o movimento. Solta o teu braço. Para tu conseguir chegar no degradê perfeito, o teu movimento ele tem que ser fluido. Se tu queres chegar no degradê perfeito e tu sabe que o degradê perfeito, fazer um bom degradê, também é sinônimo de conseguir ter mais clientes, de conseguir lotar a agenda, porque muita gente pede o degradê, tu precisa se arriscar e tu precisa soltar o teu braço. Se o movimento ficar curto, tu vai ter problema. Tu nunca vai enxergar até onde tu podes ir, porque tu tens medo. Então solta o braço. Só eu diria, cara, sinceramente, que se eu viesse na maratona degradê perfeito, só te ensinasse o movimento de extensão, já seria um divisor de águas para ti, tá? Só isso daqui já vai ajudar demais. Já vai ter mais clareza, vai conseguir tirar as marcações com mais facilidade, porque todas as marcações da 0, da 1, da 1 alta, do pente 2, todas as marcações entra o movimento de extensão. Todos os movimentos que tu vais utilizar dentro do degradê, na maioria deles, tu sempre tem um movimento de extensão junto. Então é muito comum tu usar o movimento de stand back mais extensão, mais a extensão. É muito comum tu usar a distribuição. A distribuição não tem nem como, tem que usar, né? A distribuição mais extensão. Movimento de raspagem mais extensão. Tu não vai conseguir fazer, tu até consegue, tá? Poucas pessoas conseguem. Mas aí tu vai depender muito de pente, muito de cabelo para cabelo, muito de ter mais máquinas. Se tu não usar a extensão. Tu usa a extensão, cara, tu consegue tirar qualquer tipo de marcação. Então o princípio utiliza o movimento de extensão. Solta o teu braço, não trava o teu braço. Se um dia tu tiver a oportunidade de fazer um curso comigo, tu vai ver que vai estar eu lá, berrando, até mesmo no online, tá? Vou estar falando, solta o braço, estende o movimento. Solta o braço, estende o movimento. Tá curto ainda? Solta, vamos, solta, vai, solta o braço. É isso, cara. O degradê é muito isso, tá? Se tu não soltar o teu braço, vai ficar todo mundo acumulado numa mesma região. E quando tu chegar na 0, tu vai acabar criando uma marcação em cima. Legal? Vamos pro quarto ponto. Quarto motivo, né? O quarto motivo. Nossa, o quarto motivo, cara, é um motivo bobo, tá? É um motivo muito bobo. Nossa, é muito bobo. Mas que pega a gente, tá? Quando tu vai passar qualquer pente, tu entende a passada de máquina de um pente, ele tem o trajeto dele, tá? Então, vamos lá. Sempre que eu vou passar o pente 1. Então, no pente 1, eu vou ter o meu trajeto do pente 1. Eu tenho o meu trajeto aqui, ó, no pente 1. Ó.
Quantos milímetros tem o cabelo no pente 1? Muito importante saber milímetros, tá? Milímetros é super fácil de entender, tá, galera? É bem fácil. É só pegar o número do pente e multiplicar por 3, beleza? Então, o pente 1 vezes 3 tem 3 milímetros, legal? O pente 1 tem 3 milímetros. Aí, se for na zero alta, na zero baixa, desculpa, na zero baixa, eu adiciono mais 1 milímetro da própria máquina. Então, eu tenho 4 milímetros. Tá? Então, eu sei que cada fio nessa região precisa ter 4 milímetros. Se eu tiver um fio de cabelo aqui que não tenha 4 milímetros, vai influenciar o meu degradê. E isso vai dar trabalho lá embaixo para mim, na hora que eu vou tentar tirar a marcação da zero. Porque o meu degradê vai estar todo manchado, não vou estar enxergando muito bem ele. Vai ter algumas partes que o cabelo está um pouquinho maior, outras está um pouquinho menor. E aí eu vou tentar tirar a marcação, numa região dá, na outra região não dá. Então, o problema aqui é que tu não deixou o trajeto de cada pente homogêneo. Ou seja, cada fio exatamente do mesmo tamanho. Se eu deixo fios maiores aqui, esses fios maiores, eles vão esconder o meu crânio. E aí o degradê vai ficar mais escuro. E aí eu vou ter partes onde está mais escuro, onde está mais claro. Tem outras interferências, mas basicamente é aqui. Eu preciso garantir que cada fio esteja exatamente no mesmo tamanho. E aí entra um erro muito comum da galera, que é, vou fazer um degradê. E pronto. Cara, vai fazer um degradê, tu precisa insistir bastante em cada trajeto, em cada região. Eu preciso garantir que cada fio tem exatamente o mesmo tamanho. Se eu tiver variação, primeiro, se essa variação ela vir lá de cima, desde o pente 2, vai acumulando e vai criando várias manchas. Então é muito comum uma galera conseguir fazer um degradê bonito, olhar e parecer assim, cara, tá bom, mas parece, sei lá, tá meio estranho, tá meio manchado, não sei por que isso aconteceu. 99,99999% das vezes é porque no trajeto não garantiu que cada fio esteja exatamente do mesmo tamanho. Então tu precisa insistir mais em cada região. Vou te dar um conselho. Tu só pula pro lado direito ou pro lado esquerdo quando aonde tu estás fazendo já está totalmente feito. Tenta evitar fazer isso aqui, ó. Tá fazendo. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Não, cara. Matou aqui? Matou. Vamos pro lado. Vamos pro lado. Vamos pro lado. Vamos pro lado e vamos pro lado. Legal? Quer ver uma dica bem legal na hora que tu vai fazer? Vamos lá. Vou tentar mostrar essa dica aqui no quadro. Não sei se vai dar. Eu vou ter um trajeto aqui, certo? Eu tenho um trajeto aqui, legal? E aí eu vou passar a máquina. Vou passar o pente 1. Na hora que eu passo o pente 1, passei. Então, nessa região aqui, ó, o pente 1 tá feito, tá passado, ó, passei. E aí eu fico insistindo, né? Para que todo mundo tenha exatamente o mesmo tamanho. Insistir, beleza, tá feito. Vou pular pro lado. Quando eu vou pular pro lado, a maioria da galera faz isso aqui, ó. Veio, pula pro lado. Não. Não pula totalmente. Faz isso daqui, ó. Pega uma referência. Tá vendo esse pontilhadinho aqui, ó? Pega uma referência do anterior. Referência. 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 E assim tu vai. Por quê? Porque daí tu vai ter um comparativo visual muito melhor. Porque às vezes quando tu pula daqui para cá, pode ficar alguma frestinha, algum detalhe. Então sempre que tu fizer e tu for pular para o lado, metade da tua lâmina, ou 30% da lâmina pode ser também, referência aonde tu já cortou. E o restante aonde tu tens que cortar. Isso não vale só para o degradê, tá? Isso vale até para um corte social. Vai passar a máquina, o cabelo tá grande, nunca passa assim, ó. Sempre passa um pouquinho de referência. Então, metade da lâmina, ou 30%, pode ser também, aonde tu já cortou, e o restante aonde tu tem que cortar. E aí tu sempre vai ter essa referência, e vai ser muito mais fácil de enxergar o degradê e de garantir que cada fio ele esteja exatamente do mesmo tamanho. Esse é um detalhe que passa despercebido por muita gente, tá? E isso cria muitas manchas e dificulta bastante na hora de executar o degradê, beleza? Uma das coisas do degradê é que ele é um processo metódico, cara. Tenta não inventar tanta história no começo, tá? Tenta não inventar tanta história no começo. Ele é um processo metódico. Ele é um processo que tem técnica para tudo. Hoje tem 16 movimentos, tem várias percepções que tu tens que ter para conseguir fazer um degradê em qualquer cabelo que apareça na tua frente, independente do que tenha, se é com falha, se é com cicatriz, qualquer coisa tu consegue hoje sim fazer um degradê.
E o principal é que o degradê é técnica. Não tem esse lance de ter talento, cara. Eu tenho muito talento, é só assim que eu vou fazer um degradê. Besteira, tolice. É técnica. Qualquer um consegue fazer um degradê. É totalmente técnica. São movimentos, são percepções. Então, para tu conseguir fazer um degradê, tu pode conseguir sozinho? Com certeza, cara. Mas se tu conseguir absorver técnicas e ser um barbeiro técnico, tu vais conseguir com muito mais facilidade chegar no degradê perfeito. É sempre uma escolha que tu tens no início da tua carreira e até mesmo aí quem já tem muitos anos de experiência. Tu queres ser um barbeiro intuitivo, que só faz por intuição, ou tu queres ser um barbeiro absolutamente técnico? Até porque eu sei que tem muita gente que sonha em dar aula. Como é que tu vais dar aula sendo um barbeiro intuitivo? O barbeiro intuitivo ele não consegue explicar o que ele está fazendo. Um barbeiro técnico ele explica para qualquer um. Então, se hoje tu tens um sonho de dar aula futuramente, ou até mesmo a curto prazo, tu precisa ser um barbeiro técnico. Porque o barbeiro técnico ele consegue explicar cada ponto. E isso faz muita lógica para quem está assistindo. O que eu estou te explicando aqui é totalmente técnica. É uma visão bem dentro do degradê. E aí tu começa a perceber, caramba, algumas coisas eu não tinha percebido. Por quê? Porque cara, tem técnica para tudo. E quanto mais tu domina a tua técnica, melhor tu fica no degradê e mais facilidade tu tens para explicar para outras pessoas também. Então, seja um barbeiro absolutamente técnico. Não tem esse lance de, vou fazer e uma hora vai dar certo e tal. Até dá, cara. Mas só que são poucas pessoas que conseguem isso e eu não arriscaria. Eu iria pelo caminho totalmente certo, que é conseguir entender tecnicamente como funciona. Resumindo aqui para vocês, o quarto motivo é conseguir insistir bem no movimento e deixar o trajeto 100%. O segundo, o terceiro, né, que a gente falou, é estender bem o movimento. Não tem esse lance de deixar o movimento curto. Solta o braço, sem medo nenhum. O segundo é o espaço que tu vais deixar para tu conseguir tirar a marcação da zero com mais facilidade. Espaço entre os pentes. E o primeiro motivo é a maneira com que tu vais marcar a zero. Às vezes isso pode te complicar bastante. Beleza? Show de bola?